Não haja dúvida que as redes sociais têm o seu lado positivo, mas também nelas se esconde o pior que há nos seres humanos, que por detrás de um ecrã todos podemos ser aquilo que a imaginação de cada um quiser. E o provérbio que diz que nem tudo o que parece o é a mais pura das realidades. E o caso de hoje, isso aplica-se na íntegra. E por causa disso, um jovem, de alguma forma ingênua, é emboscado de uma forma fria e cobarde. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Souza, este é o Letras de um Crime, um canal português que fala de casos criminais no mundo. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa já no início o teu like, subscreve o canal se não és inscrito e ativa as notificações para me ajudares a crescer e a chegar a mais pessoinhas como nós. Aqui no canal tentamos postar vídeos 2 vezes por semana, todas as quintas e domingos. Aviso que, como qualquer caso criminal, aqui fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e despertar gatilhos. Então, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistires a outro vídeo ou até mesmo outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demora, vamos apanhar o avião e voar até Orlando, na Flórida, e conhecer o caso do Jason. Jason Rodrigues nasceu a 16 de janeiro de 1992 e era o filho de Juan e Adeli Rodrigues. Ele tinha também um irmão mais novo, o Jeremy. A família vivia em Tampa, na Flórida, e era uma família simples, mas muito trabalhadora, e também era uma família muito conhecida e muito querida na comunidade. Jason teve uma infância feliz, onde o seu irmão era ali o seu maior parceiro. Era um menino carinhoso, educado e extrovertido, que amava animais, adorava conviver com os meninos, e já nessa altura já demonstrava ali também o interesse mais acerrado com as meninas. Desde muito novo começou a gostar do desporto, principalmente a musculação, tornando-se inclusive um fisioculturista amador, tendo ganho alguns prémios na sua categoria. Quando conseguiu ingressar na faculdade, tornou-se um orgulho ainda maior para a sua família, pois seria ali o primeiro membro a ingressar no ensino superior. E o seu gosto pelo fisioculturismo fez com que a escolha do curso fosse óbvia, optando por medicina desportiva e fisioterapia no Valencia Community College em Orlando, na Flórida. Então, em 2010, e pela primeira vez, Jason vai viver para longe dos pais, vai dividir a casa com mais dois amigos ali nas proximidades da universidade e para ajudar nas despesas ele acaba por ir trabalhar a tempo parcial num supermercado da zona. Nessa época foi o despertar para as redes sociais, principalmente o Facebook, e que toda a gente vivia essa novidade de uma forma muito intensa e que postavam tudo na internet. Conheciam-se muitas pessoas por lá e tudo isso era uma novidade e Jason não era uma exceção e vivia também ele constantemente ligado, postando fotos suas, fotos com os amigos, fotos com a família, tudo aquilo que ele fazia ele postava e devido ali à sua aparência, ele era um rapaz muito requisitado pelas jovens que lhe pediam constantemente amizade e ele, claro, mesmo sem as conhecer, aceitava esses pedidos de amizade. Era uma vida cheia de novidades, longe de casa, liberdade total, novas amizades, novas rotinas, novos locais, início de uma carreira que ele adorava, portanto, Jason podia dizer que era um homem feliz. Além das aulas que lhe corriam bem, tinha muitos amigos, festas, muitas garotas com quem ele saía, namoriscava, mas não eram relacionamentos considerados sérios. Portanto, e a lista realmente de amigos, ou melhor, mais de amigas, no Facebook era extensa. Certo dia, mais um pedido de amizade de uma jovem, a Grace Gonzalez, uma estudante também ela do primeiro ano na mesma universidade, muito bonita, e que trabalhava ali a tempo parcial na biblioteca da universidade, e Jason, claro, aceita o seu pedido de amizade. Alguns dias depois, quando pesquisava alguns livros na biblioteca, cruza-se com Grace, que acabam por se reconhecer ali quase de imediato, trocam meia dúzia de palavras e ficam de falar mais tarde para combinar e beber um café num dia a combinar. Mas assim que Jason sai da porta da biblioteca, começa a receber mensagens, aquelas mensagens através do próprio Facebook, portanto, mensagens de Grace a marcar então o tal café. Jason acha-lhe piada e então combinam um café. A partir desse dia, Grace passa a ser uma constante diária na vida de Jason
Contudo, a relação que mantinham, era vista por cada um por prismas bem diferentes. Grace via, aquele relacionamento como um namoro assumido, mas, não era assim para Jason. Para ele, eles eram apenas bons amigos, passavam bons momentos e estava tudo bem. Até porque ele continuava a sair com outras mulheres, mesmo assim Grace fazia questão de estar sempre presente e sempre ali quase que grudada no rapaz, ao ponto de se apresentar na casa dos rapazes com quem ele vivia, sem ser convidada. E os amigos de Jason, que já não tinham uma opinião muito favorável em relação à Grace, começaram a achar aquilo um pouco demais. Mas Jason não queria magoar ali a amiga e acaba por não ligar muito ao assunto. Mas os questionamentos de Grace começam a escalar, portanto, Grace começa a questionar as amizades que ele tem, bem como as mensagens que ele recebe, o que ele acha que começa a ser um pouco abusivo, mas isso iria gradualmente escalando quando, entretanto, ele acaba por a surpreender a mexer no seu telemóvel, o que o leva realmente a ser um pouco ríspido com ela. Depois de perceber que ele ficou bastante incomodado com a situação, ela pede-lhe desculpa e explica que tinha saído há relativamente pouco tempo de uma relação abusiva em que o namorado exercia alguma violência física com ela, quer física, quer psicológica, e que no fundo levava com que ela não confiasse nas pessoas, e quando fazia aquilo no fundo era para comprovar que a pessoa tinha bom íntimo. Não sei como é que ela conseguia ver isso mexendo no telemóvel, mas foi essa a desculpa que ela lhe deu. Ele ouviu, aceitou as desculpas, mas não se esqueceu. Provavelmente ela esperava mais dele do que ele estaria realmente disposto a dar. Chega ao dia do seu 19º aniversário e os seus pais, Juan e Aideli, que viviam ali a 150 quilómetros de distância, dirigem-se até à casa do filho para lhe fazer uma surpresa, levando o bolo de aniversário e presentes, o que o deixa realmente muito feliz. Acaba por passar ali o dia com a família, com os amigos da casa, e à noite encontra-se com um grupo bem maior de amigos e amigas para se divertirem numa discoteca, onde tiram imensas fotografias, fotografias essas que não tardariam a ser postadas então no Facebook. E uma pessoa que não tinha sido convidada, ao ver essas fotos, começa a enviar mensagens umas atrás das outras, a questionar quem eram aquelas mulheres, onde é que ele estava. E essas mensagens Jason acaba por decidir ignorá-las, mas Grace começa a enviar mensagens para os outros amigos com quem Jason dividia a casa, a questionar se eles estariam com ele, mas mesmo esses amigos decidem ignorar as mensagens e continuar então ali a divertir-se durante a noite. A partir desse dia, Jason meio que começa ali a ignorar um pouco a Grace, o que a deixa realmente ali um pouco desnorteada. Os pedidos de amizade de Jason continuam, mas no meio desses pedidos todos, um deles sobressai. Trata-se de uma jovem, Ty-Han, que quase que não tinha amigos associados, e era uma jovem bastante bonita e bastante atraente, e Jason aceita o seu pedido de amizade, trocam ali umas primeiras mensagens. Diane explica-lhe que estava ali na Flórida há relativamente pouco tempo, portanto não tinha amizades, e que o Facebook ali fazia um pouco esse link para tentar conhecer pessoas novas. Então os dois começam a trocar ali quase diariamente mensagens e e-mails. Essas mensagens foram tornando-se cada vez mais quentes, até que Jason lhe pede para que falem ao telefone, para que ele próprio tenha a certeza que ela é quem diz ser. Ela diz que vai pensar com carinho porque tem vergonha, e que diria no dia seguinte a resposta. No dia seguinte, Jason recebe uma chamada de um número que não conhece e atende. Era a Diane, o que deixa realmente Jason bastante satisfeito e confiante. Portanto, a Diane existia, não era nenhum homem disfarçado, e estava muito contente então pela conversa que estavam a ter e pela nova amizade que entrara então na vida de Jason. 2 dias depois, no dia 2 de fevereiro de 2011, a Diane liga para o Jason e pergunta-lhe se ele quer ir ter à casa dela,
Ele realmente fica todo contente, acede, ela passa-lhe então a morada, mas diz-lhe para aguardar na rua, que ela iria tomar um banho e iria se vestir, e quando estivesse pronta, dir-lhe-ia, então ele poderia entrar. E então, por volta das 22h30, Jason dirige-se até a um bairro no leste de Orange Country, na Flórida, estaciona ali o seu carro ao lado da casa e dirige-se então à casa para bater à porta. Mas ninguém atende, a casa está às escuras. Ele, entretanto, volta para dentro do carro e começa a digitar uma mensagem para Diane quando surge uma figura encapuçada bem à frente do carro e atira contra Jason. Essa mesma pessoa passa pela janela do lado do Jason, faz mais um disparo, quando é surpreendido por um carro que vai a passar e começa inclusive a disparar contra esse condutor, que consegue engatar a marcha a ré e sair do local. Contudo, essa pessoa viria a fazer uma descrição do agressor, contudo não lhe pôde ver as faces porque realmente tinha a cara tapada. O primeiro agente a chegar ao local depara-se então com o Jason baleado, uma vez na cabeça e outra no pescoço, mas ainda estava vivo, pelo que é rapidamente então transportado para o hospital, onde luta pela vida durante 9 dias. Ao fim desse tempo, o corpo não aguenta mais e Jason perde a sua vida. A polícia tem em mãos agora então um caso de homicídio. Perícias então são feitas ao carro do Jason, ao seu telemóvel, ao seu computador. Começam a falar com os amigos e com os conhecidos, portanto, para tentar perceber o que se passou. Rapidamente a polícia chega então às mensagens de Diane e percebem que Jason estava naquele local para um encontro com ela, portanto, eles tinham que encontrar aquela mulher. E enquanto isso falavam com Grace, a ex-namorada, que os amigos também apontaram como não estando muito satisfeita devido ali ao término daquela relação que eles mantiveram. Depois de uma breve conversa com Grace, torna-se também ela uma pessoa de interesse para a polícia devido à sua obsessão por Jason. Na pesquisa por Diane, que é difícil, até porque tinha sido uma conta criada recentemente e que utilizava uma aplicação para enviar mensagens, mas essa aplicação foi adquirida no iTunes com um e-mail que existia e pertencia a um homem chamado Israel Nieves. Acabam por perceber que a conta é falsa e que Diane não existe. Israel é chamado então para ser interrogado, nega ter algum tipo de intervenção no que quer que tenha acontecido com Jason, mas as evidências encontradas na sua casa e no seu computador confirmam que ele trocava essas mensagens com Jason, que tinha sido ele a atraí-lo para aquele local. Descobrem ainda que Israel mantiveram uma relação com Grace, a ex de Jason. Voltam a chamar então a Grace de novo, que quando percebe que Israel está de alguma forma envolvido no assunto, abre-se com a polícia e conta como era a sua vida com Israel. Israel era alguém que já tinha tido algumas passagens pela polícia, devido ao seu envolvimento com substâncias e com gangues. Era uma pessoa que, quando não tinha o que queria, era extremamente violento, e a relação entre ambos tornou-se realmente uma relação tóxica, com ele a controlar tudo a todo o tempo. Veja-se aqui então o papel um bocadinho invertido em relação à Grace e ao Jason. Portanto, ela no fundo acabava por querer fazer exatamente aquilo que o namorado ou o ex-namorado tinha tentado fazer com ela. Portanto, Israel era agressivo e quando ela o deixou, ele ameaçou a sua família. Quando tentou, inclusive, a regressar a casa para ir buscar as suas coisas, ele privou-a da liberdade durante algumas horas. Durante essas horas apontou-lhe uma faca e, sob ameaça, abusou dela intimamente. Disse ainda que não tinha nenhuma ligação com ele, portanto, à data dos acontecimentos, e a polícia, no fundo, acredita nela, acredita que também ela havia sido uma vítima de Israel. Entretanto, sem grandes saídas, mais uma vez, Israel é interrogado e acaba por admitir que abriu aquela conta no Facebook e fez-se passar por uma mulher para provar a Grace que Jason a enganava e que ele é que devia ficar com ela porque a amava e que Jason não passava de um idiota, mas que não tinha atirado sobre Jason. A polícia consegue provar que a arma que atingiu o Jason era uma das armas da coleção de Israel.
Coleção essa que ele próprio gostava de exibir no Facebook, portanto, inclusive eles tinham fotos dele no Facebook com essa arma. Quanto a quem tinha sido a mulher que falou ao telefone com Jason, Israel alega ter pedido então uma amiga que o fizesse, e que era uma partida que estava a fazer ali a um amigo. Essa mulher viria a ser também ela interrogada e afirma que fez aquilo que Israel lhe pediu. Inclusive, ele ouvia a conversa enquanto ela falava com Jason e que era ele que lhe dava, inclusive, as diretrizes ou o contexto da conversa, mas que nunca imaginou que essa situação fosse para prejudicar alguém, quanto mais matar. Perante isso, Israel admite que não se lembrava do que tinha acontecido naquela tarde, noite. Disse que passou a tarde a beber e a fumar líquido de embalsamamento. Formol? Fuma-se? Será? Será que o formol se fuma? Não sabia. Bom, alega que teve um apagão e que não se lembra, e se foi ele que não tinha qualquer intenção de o fazer. Então Israel é acusado de homicídio em primeiro grau, com arma de fogo, e em 2013 acaba por ser condenado por homicídio em segundo grau e foi condenado à prisão perpétua. Registros da prisão indicam que ele ainda permanece preso na Escambia Country, na Flórida. O serviço fúnebre de Jason foi realizado no dia 17 de fevereiro de 2011 na Igreja Católica de São Lawrence, onde estiveram presentes muitos amigos, muitos conhecidos. A comunidade em peso esteve presente no funeral de Jason, porque ele de facto era um rapaz que era muito meigo com as pessoas, era muito envolvido com os amigos, tinha essa vertente de gostar e de ser muito namoradeiro, mas todas as raparigas, todas as meninas que namoraram com ele diziam que ele era uma pessoa extremamente educada, um cavalheiro e que nunca as tinha tratado mal nem nada lá próximo. Portanto, toda a gente gostava muito do Jason. Este foi o caso de hoje, que nos prova mais uma vez que não podemos simplesmente confiar cegamente assim em quem está por trás de um ecrã, porque o perigo espreita em qualquer lado. Até estando dentro da nossa própria casa, em frente a um PC, podemos estar a pôr a nossa segurança em risco. Bom, se gostaram e ficaram até ao fim, deixem o vosso like, façam o vosso comentário que me ajuda bastante e compartilhem com amigos que também gostem deste tipo de conteúdo para me ajudar a chegar um bocadinho mais longe. E se não for inscrito, convido já então a que se inscreva. Nós encontramos aqui no próximo caso. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.